Bom Ladies, dia, ladies, ladies. pessoal! Ai, que Ladies and maravilha. gentlemen. É Sim. isso aí, é isso aí. Olha só, eu nem preciso apresentar, porque ela já começa, né? É muita energia ali nessa mulher, meu Deus. Intensidade. Muito bom, muito bom. Então, meu Hum. nome é Fernando Novaes da Silva, ou Fernando The Professor. Esse é o episódio muito importante, porque eu estou com essa pessoa ilustre aqui, que demorei para conseguir uma agenda com ela. Mentira, mentira. Foi a agenda mais rápida. Foi, vamos? Ela falou, vamos. Eu falei, sério? Sério? Eu não nego o Ah, trabalho. muito legal mesmo. Lembrando que esse episódio da Coluna Cerebral é um oferecimento do mestrado profissional da Univille, mestrado em design. A gente aprende muito. Eu indico para todo mundo, recomendo. Sou apaixonado, continuo apaixonado. Estou finalizando, se Deus quiser, até o final do ano aí, mestre Fernando. Mas faço esse convite para vocês conhecerem o mestrado profissional em design da Univille. Você vai aprender ferramentas projetuais, você vai fazer abordagens em empresas com case de sucesso e vai se surpreender com o que você vai encontrar. Eu acredito muito que a melhor forma de você entrar ainda é pelas disciplinas como convidado, porque aí você entende mais ou menos como funciona e depois você, no ano seguinte, você pega junto, se organiza, porque dá trabalho, mas é muito gratificante. Mais pela seu network do que pelos PhDs que dão aula para nós, tá? Mas é sucesso com certeza e é um up na carreira de conhecimento, de network e de ferramentais para você atuar em qualquer área do mercado. O design ele é muito abrangente. Vamos lá, dar uma olhada lá no site da Univille, vai ficar aqui nos créditos na descrição do vídeo. Mas vamos agora para minha convidada. Assim, ó, Ah, pegando o gancho, né, Fernando? Aqui, ó. Rufem os tambores para a tua graduação, parabéns. Pegando só um gancho, eu acho que investimento em educação, em desenvolvimento, em estudo é um tesouro que ninguém nos rouba. Então fica aí já a minha deixa da pós-graduação, da Univille, façam, pessoal. Qualquer graduação, qualquer estudo que você se dedique, pode ter certeza que vai ser algo que vai ser agregado para sua carreira para sempre. vocês estão entendendo por que eu convidei ela agora? Ó, normalmente eu faço uma apresentaçãozinha bem leve, assim, sabe? Para você calibrar a expectativa e a gente começar com muita alegria, que é o que você é para mim. Então, ela é alegria, ela é energia, é sorriso, é viajante, é presidente, é conexão. Ela é ligada no 220. Energia infinita não falta no olhar e no jeito de ser, do pouquinho que eu conheço da minha convidada, Renata da Rosa. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada, Fernando, pelo convite. Obrigada. Obrigada também a todos os espectadores que vão, na verdade, assistir esse podcast. Pode ter certeza que tudo é feito, não só pelo Fernando, mas por mim também, com muito carinho. Obrigada pela sua atenção especial. Ai, que legal, que legal. E esse podcast ele é sobre inovação, ele é sobre carreira, design, né? Então, para a gente começar e o pessoal entender quem que é essa pessoa toda elétrica que eu estou apresentando aqui, quem que é a Renata da Rosa, mas sem falar o que ela faz. Tá bom, Prof- então vamos falando então primeiro da Renata da Rosa Pessoa, né? A Renata da Rosa Pessoa é joinvilense. Não sei quantas pessoas, né, estão nos assistindo são de Joinville ou de São de Santa Catarina. Espero que muitas do Brasil. Brasileira apaixonada. Gente, quanto mais eu viajo, mais eu amo o nosso país. 34 anos, casada há 10 com um príncipe. Eu costumo dizer que ele é o meu príncipe, Andrei Vinícius da Rosa, há 10 anos. E não sou mãe ainda. Não sei se essa palavra ainda significa que algum dia eu vou ter, mas sou tia de 5 lindas crianças que eu amo demais. Filha de Eledite e de Marques. Nascida num bairro da Zona Sul de Joinville, com muito orgulho das minhas raízes, e essa é um pouquinho da Renata da Rosa, pessoa. Que legal, que legal. Bom, Rê, novamente, sempre muito agradecido a você ter aceitado, né? E eu vejo a Renata como referência, né? Assim como a maioria das pessoas que eu trago aqui, né, nesse episódio. A gente já Que está. honra, que honra. Mas você sabe do que eu estou falando. Ela, onde ela passa, ela não passa despercebida. Isso é um brilho natural que ela tem.
Mas conta um pouquinho para a gente como que é a carreira da Renata, o que que ela faz agora. Agora sim pode falar o que você faz, como é que foi essa construção aí para a gente entender. Tá bom. Então eu vou fazer um resgate com a galera aqui um pouquinho antes. Lembra que eu comentei que eu sou da Zona Sul? Então, os meus pais tiveram 4 filhos. E a nossa infância foi muito simples. E desde os de novinha eu queria trabalhar, eu queria ir para o mercado de trabalho porque eu sabia que se eu fosse trabalhar eu ia comprar minhas coisinhas. Eu ia comprar meu tênis, eu ia comprar minha roupa. Nossa, como eu queria assim trabalhar. E a minha primeira experiência profissional foi no escritório de advogados, onde eu fazia parte de cobrança, telemarketing. Muita gente já ingressou no mercado de trabalho como telemarketing, né? E lá eu ficava assim, observando muito quais seriam as atividades que eu poderia vir a fazer. Eu pensava em ser dentista. Minha madrinha pagou um curso para que eu fosse auxiliar de dentista. Eu vi que não me enquadrava. Dentro do escritório de advogados, eu fui sentindo assim que eu gostava daquele clima suits, né? Tipo, terninho e tal. Eu falava, nossa, Eu adoro essa série. Essa série essa é série é maravilhosa. É maravilhosa, né? maravilhosa. Então, com 16 anos, eu provei esse clima suits, assim, sabe? Aquelas pessoas bem educadas, bem arrumadas. Eu falava, nossa, legal isso aqui, bacaninha. Aquela tensãozinha, às vezes, de uma ação e tal. Aquilo dava um friozinho na barriga, era uma novidade. Então, eu tava ali no meio daquelas pessoas e eu comecei a observar. Mas ainda assim, não era o meu meio. E é engraçado porque são coisas que você sente. É como se a tua vocação interna ali, de alguma forma, falasse dentro de você. Dali eu fui para uma empresa de seguros, do seguro foi para o banco, e eu nunca me esqueço um dia que eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim: Renata, eu acho que eu encontrei aonde você vai, o que você pode fazer. Eu falei, sério, mãe, por quê? Ela falou, eu ouvi no Fantástico que tem pessoas que vão para outros países fazerem negócios. Era o trader. E eu já desde criança gostava de falar línguas estrangeiras. Chorei, esperneei, pedi para que eu fizesse inglês. A minha professora de inglês me patrocinou durante muitos anos. Eu patrocinou, Caramba. cara, Fer, no sentido de assim, ó, de me dar café quando eu chegava, bolachinha de água e sal, que era uma delícia. Às vezes eu vinha com fome, ela via e ela me nutria. Ela muitas vezes não cobrou minha mensalidade, é uma gratidão imensa que eu tenho, mas ela sabia que eu estava lá porque eu queria aprender. Então, minha mãe viu essa conexão do inglês, viu uma pessoa viajando para outros países e falou: filha, eu acho que tem a ver contigo. Mãe, né? Mãe, já olha, minha filha ia gostar de fazer isso. Engraçado, né? Elas conhecem a gente, né? E às vezes a gente se conhece. Então, quando eu fui ver um pouco mais sobre essa faculdade, que era comércio exterior ou administração e negócios internacionais, eu falei, cara, isso tem a ver comigo mesmo. E daí fui fazer o ProUni, o Enem, na verdade, primeiro, e depois eu fiz o ProUni e fui bolsista. Oh, bate palma. Daí, porque eu estava dentro da faculdade, foi quando eu ingressei a trabalhar no banco. E eu senti assim que legal, era um ambiente bastante assim exigente, mas ainda não era o meu canal. E quando eu saí do banco, eu persegui a carreira do comércio exterior. Eu persegui. E sabe onde foi a porta da minha entrada? A CIG. A CIG tem um núcleo que se chama Núcleo de Negócios Internacionais, onde eu fui em algumas reuniões para ver o que rolava lá. E eu olhei e falei, cara, que pessoas assim parecem ser interessantes, né? E tudo mais. E a partir dali eu fui para uma empresa de comércio exterior, onde eu tive relacionamento direto com asiáticos, com chineses, com japoneses, contato com o pessoal da Coreia, com pessoas dos Estados Unidos. Aí eu me encontrei. Que legal. Assim, poxa, então você está no núcleo há quantos anos, Zé? Eu estou no núcleo no mínimo há 5 anos, no mínimo. Caramba, porque eu entendo, né, o que ela está falando, para quem não sabe o que é a CIG, né, é a Associação Empresarial, uma das mais antigas do Brasil. Ela tem 110, 12 agora esse ano. 112 anos, enfim, é centenária, foi fundada pelos alemães da Bavária e tal. Então, lá na época das bolinhas, lá, muito antigo. E é muito tradicional aqui em É Joinville. renomada, né? Bem É, renomada. Uhum. é antigo, mas é muito atuante. Então, meio que a cidade respira junto com a CIG, assim. A prefeitura, todas as ações da cidade
passa, de alguma forma, pela CIG. Tem muita Então, representatividade, né? sim, sim, sim. É uma característica daqui dessa região, né? O Joinville tem o associativismo como uma das principais atividades, assim. É impressionante o trabalho voluntário, né? Pelos bombeiros também. Então, mas essa ligação sua com a CIG desde o comecinho, poxa, isso realmente foi surpreendente, assim. Até porque, na verdade, algumas pessoas que estão aqui assistindo o nosso podcast, elas podem talvez ter a mesma impressão que a gente tem, assim, que quando você está na faculdade é o momento de você pegar o estágio. E se você não pega o estágio, às vezes o mercado não te reconhece. Ah, você tem a formação, mas você não tem a experiência. Porque Sim, hoje a gente sabe essa dificuldade que é, na verdade, e todas as propostas louváveis que você comentou comigo um pouquinho antes do podcast, de trazer uma vivência mais para esse meio acadêmico, né? Para a pessoa não sair assim tão com tantas teorias, mas mais prática e vivência. sim. Então, quando eu saí do banco, eu não tinha tido estágio dentro da faculdade, eu já tinha concluído a faculdade e o mercado de comércio exterior não me dava uma oportunidade porque eu não tinha a experiência. Você E formou onde? Você formou onde? na FCJ, FCJ, que legal. Faculdade Cenecista de Joinville, me formei lá, então era muito difícil o mercado me dar essa oportunidade e através da CIG eu conheci as pessoas de contatos interessantes, onde eu dei um give back na minha carreira, ou seja, eu dei um return ali, né? Mas, ou seja, no sentido de receber menos, eu me propus a receber metade do que eu estava acostumada, mas para ganhar essa vivência da prática, aonde a minha mãe dizia, filha, você tem que trabalhar com isso. Então, a formação foi o primeiro ponto, e o segundo ponto foi realmente trabalhar na área. E valeu super a pena, porque eu dei um step back, mas depois vieram vários steps rapidamente depois, porque eu tinha, na verdade, a competência profissional para daí ir galgando outras posições dentro dos lugares ou das empresas que eu trabalhei. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu vejo meu filho, né? Você é pai? Eu sou pai, eu sou pai. Meu Seu filho filho tem tem 20 quantos anos? anos. 20 anos. Sim, Sério, sim. Fê? Aham, Você com aham. essa cara de 34, como que tem filho de 20? Pois é, eu engano bem. Que Mas bom. o fato uma das vontades dele era fazer comércio exterior, ele já falou para mim. Só que ele está no último ano de educação física. Então eu falei, poxa, termina uma coisa, você pode ser tudo, né? Termina uma coisa, depois você engata na outra para aprender sobre acabativa, sobre Evolução. frustrações de terminar um negócio, mesmo não gostando tanto, né? Porque hoje a geração está muito no imediatismo e tal, e toda É verdade, é aquela, importante. eles precisam terminar as coisas que eles começam. Né? Concordo. Eu como pai, eu tenho meio que essa premissa assim, poxa, vamos começar, vamos terminar, não só pelo investimento de dinheiro, mas pelo investimento de tempo, de energia, né? E conhecimento nunca é demais. Depois, se Nunca. você quiser ir para outra área. E ele E as gostou pessoas valorizam, né? Quem tem, tipo, começo, meio e fim. As pessoas valorizam lógico, isso lógico. porque a gente sabe que não é fácil. Quem não Não, sente aquela vontade de dar uma largada às vezes? de Mas, abandonar no meio. Todo mundo tem esse momento. Ah, eu vou largar isso gente, aqui. Tá chato, fiquem tá tranquilos. ruim. O Fernando e a Renata não estão falando assim, né? Meu Deus, eles ficam nós só nos criticando. Não, a gente também tem essas vontades. Só que quando a gente entende que a gente permanece, é que a gente se vê, na verdade, desenvolvido e melhorado. Mas pode continuar. Não, Queria só mas fazer esse parênteses da galera entender que a gente sente isso também. Fiquem tranquilos. sim, mas é isso mesmo. E para tudo, gente, a gente também quer largar, a gente também acha um porre, um monte de coisa, porque para ter um final feliz tem que ter um monte os milestones ali, as etapas, é chato pra caramba, tem um monte de etapa chata. Não é tudo lindo. No final é lindo, mas o durante, pô, é trabalhoso. Só que esse trabalhoso é o que vai te diferenciar dos outros. Concordo. Entendeu? Porque começar, para você ver, no ensino superior hoje, né, o meu projeto de mestrado é sobre ensino superior, sobre gestão da permanência dos alunos do ensino superior, inclusive. Nossa, bem Então, específico e bem realista, né? só 20% se formam Olha dos que se só. matriculam. Que Só 20%. estatística triste, né? Na verdade, acaba sendo triste.
Sim, é horrível. E então, dentro desse cenário, eu falei assim, olha, não quero esse cenário para o meu filho, tipo, Tá certo. eu quero que ele seja o que se forma, entendeu? Então, ele vai ser o cara que vai ter 2, 3 faculdades, porque ele gosta muito de ler, muito de aprender, muito de estudar. E essa indecisão dele não é porque ele não gostou do curso de educação física, é porque outras coisas brilharam na frente dele. Ele acabou arrumando, ele saiu do exército e conseguiu trabalhar na Open, que é uma empresa de logística. E aí ele foi para a área da gestão, ele se deslumbrou, virou SDR, foi promovido. Então ele entrou no mundo burocrático ali das vendas, do atendimento de vendas complexas, de sistemas, de metodologias ágeis. Então ele se encantou. Então é um mundo que ele não conhecia, né? Sim. E aí ele falou: Poxa, pai, estou fazendo a faculdade de um negócio que não tem nada a ver. Eu falei assim: então, você não precisa estar tudo amarrado. Você pode ter vários direcionamentos. Por isso que eu perguntei qual foi o seu caminho, né? Porque igual você tinha tudo para ser advogada, talvez, por questões de meio ambiente, de influência, e acabou indo para um caminho que não é tão distante. Não vamos, né? Porque tem muita legislação no comércio exterior. Mas é aproveitando talvez o seu melhor, essa sua veia comercial, essa sua veia de entendimento, de relação. E ele também tem disso. Sim. E eu falei para ele, Só um paralelo aqui, teu filho vai entender. Ou as pessoas de comércio exterior vai tentar explicar a profissão para as outras pessoas. Às vezes é complicado, mas é só um paralelo. sim, Tipo, sim, você é do comércio exterior, o que você faz? Mas é só um. Porque assim, ele é uma função, gente, que ele abre um leque assim, ó. Tipo, existem muitas subatividades dentro do comércio exterior. Então, você pode ser um agente de cargas, você pode ser um despachante, você pode ser um trader, você pode ser uma empresa importadora, você pode ser uma empresa exportadora, você pode ser só um mediador internacional que faz, tipo, conhece o comprador e conhece, sabe? Então, muitas coisas, muitas atividades acabam se abrindo dentro desse leque, que não é, vamos dizer, uma atividade que você está lá tendo professor. A gente tem professor desde os 6 anos, né? 5 anos de idade, e sim, assim sim. vai. Mas pode continuar. Não, e pode me interromper quantas vezes você quiser. A entrevistada é Não. você. É que a gente troca muito, mas eu estava contando do meu filho porque é exatamente isso. Como ele começou a trabalhar com essa empresa, ele ficou com essa situação, esse entendimento de que seria melhor um curso de administração, e aí um militar, né, que ele foi NPOR ali, né, do núcleo de jovens, que é um nível um pouco maior do que o milico ali. Ele participou Entendi. da formação para Uhum. cadetes, tal, que é para oficial da reserva, é um nível um pouquinho superior, assim. Sim, E, requer uma dedicação um pouquinho maior. e ali tinha outras pessoas pensantes que orientaram ele para fazer comércio exterior, porque exatamente por essa abrangência da área. Só que ele já estava ali no segundo ano de educação física, então ele falou: Olha, eu vou continuar aqui, depois eu vou decidir. Isso. E ele fala inglês fluente, porque eu enchi o saco dele para fazer. Depois, uma hora ele se apaixonou e hoje ele adora, né? Mas Uhum. o ponto é não saber o que eu vou fazer, né? Legal. Essa parte que você falou, como estou falando como profissional do comércio exterior, essa parte que você Uhum. falou das possibilidades, é, isso para mim é o ouro, talvez do episódio aqui. A gente vai falar de muita coisa, mas para você que está assistindo, você vê lá o título. É graduação em comércio exterior. Uhum. Eu tenho certeza absoluta, você não tem a mínima noção do que tá. Não. Eu Eu vou fazer o quê? Vendas para a China? Eu vou ter uma lojinha da Shine, é isso? achei. Pode ser, né? Pode ser que seja, mas tipo, é muito mais além, porque daí assim, pense em toda a cadeia que faz com que essa roupinha da Shein chegue até aqui. Você vai envolver o câmbio, você vai envolver o fabricante, você vai envolver o transportador, você vai envolver o despachante, você vai envolver a Receita Federal, entende? Então você vai envolver os órgãos anuentes lá, né? Os órgãos anuentes aqui, o que é anuente? É aquela que dá a liberação para que você possa ir. Então, gente, é um mundo, tá até o meu mundinho aqui atrás, quem não viu, mas é um mundo que se abre de possibilidades, assim, e para quem gosta, é apaixonante. Não, e você falando, dá para ver que se você fala com um brilho, então realmente é apaixonante. Mas me diz, o que que além de
É que eu quero fazer um link com algumas O realidades que eu já sei. empreendedorismo. É exatamente, porque assim, é a disciplina que eu, que eu dou aqui na Faculdade Santos Você Peg, né? seleciona. É. Uhum. E essa disciplina a gente construiu depois de uma experiência que eu tive fora, né, na Finlândia, e a Europa, ela respira empreendedorismo. Lá Que legal. tem um comitê chamado Entrecomp, Uhum. e toda a Europa se reúne para sempre falar sobre as competências empreendedoras que precisam estar envolvidas nos cursos de formação dos jovens, para que os jovens já saiam com essa veia. Legal. Independente da área. Igual agora, né? Recentemente teve um evento na faculdade de empreendedorismo na enfermagem. Todo mundo, oi? Né? E ela fez um baita trabalho de entendimento da jornada do cliente para atender ele melhor dentro da trilha. Então, ela fez um mapeamento de jornada, fez uma todo, Maravilhoso. to- Parabéns para essa enfermeira, para essa é, profissional. Parabéns. sim, sim. Porque a galera não consegue ver, mas o que tem a ver enfermagem com empreendedorismo? Às vezes eu falo com as professoras, né, que eu dou aula para muitas pedagogas, e elas falam: o que tem a ver? Eu não vou montar uma empresa para mim, Fernando. Eu falo: você vai ser a diretora, meu Deus. Não, calma. E assim, sabe, gente, eu vou fazer aqui um paralelo. Talvez algo que pouquíssimas pessoas abordem, que eu espero ver a cada dia mais o Brasil abordando. Empreendedor, existem dentro das empresas o intraempreendedor. Sim, sim. É aquele cara que está dentro da empresa de outra pessoa, fazendo o negócio como se fosse dele. Entendeu? Então, a partir do momento que você faz dessa forma, ou que você se prepara dessa forma, porque a gente está falando de capacitação, a gente está falando de a pessoa estar preparada para ser um empreendedor no futuro, mas ela já é empreendedora hoje. Ela já vê. O que o empreendedor vê? Eu adoro essa definição. Ele vê dor, ele vê melhoria, ele é uma pessoa crítica. Ele não vê a coisa acontecendo como ela está acontecendo e ele fala assim, ai, tá tudo bem. Não, ele fala, cara, ele tem empatia de dizer, nessa posição, aquilo ali é algo incômodo para mim e eu acho que dá para melhorar. E daí ele Isso. vai buscar essa solução de melhoria. Então, assim, o empreendedor, gente, é aquela pessoa que ela não está conformada. Ela não vem todos os dias, pega um cafezinho, senta e trabalha. Não. Ela vem, senta, ela dá bom dia, ela vê, ela ouve, ela está no corredor e tudo mais. Sim, Então, sim. eu acho que esse projeto que você acabou de abordar, tipo Finlândia, Europa, de estarem incentivando os cidadãos a cada dia mais serem empreendedores, é porque eles veem um retorno na própria sociedade. Você Sim, sim. vê um retorno, na verdade, no environment, está todo mundo com aquela mentalidade de, gente, vamos fazer a cada dia mais melhor, e tem esse senso crítico de a cada dia querer buscar a melhoria. Então, eu tenho para mim, assim, meu marido, ele é gerente nacional de vendas, ele coordena uma equipe grande, e eu vejo ele fazer entrevista, ele fala assim, você se considera empreendedor? Aí, às vezes, tem algumas pessoas que dão aquela gaguejada, assim, né? Às vezes ele me conta, eu vejo, eu tô em casa, a gente está trabalhando em home office, e essa proximidade nos oportunizou através desse home office. Eu vejo que, às vezes, tem pessoas de 20, de 30 e, às vezes, de 50 anos que titubeiam em falar se você é empreendedor. Porque, na verdade, talvez ele pense assim, gente, mas o que um empreendedor faz? É você encarar o negócio da sua empresa, o negócio ao qual você se propôs a fazer como se fosse seu. Ponto. Sabe Entendeu? quando me mandaram para, quando a faculdade me mandou para a Finlândia, né? Tinha lá os requisitos lá que eu tinha, tal, falar a língua, né, e etc. Mas o motivo, né? Teve algumas pessoas que não concordaram 100%. E aí o argumento, eu fiquei como passivamente ouvindo a argumentação ali. E aí o argumento do diretor de marketing foi: não, manda o Fernando, que ele vê oportunidade em tudo. Viu só? Essa foi, essa para mim, quando você fala de definição de empreendedor, é esse cara que tem esse olhar crítico, né? Essa competência do senso crítico, ao ponto de entender como aquilo pode se tornar uma oportunidade, não um cara que só fica choramingando porque é um problema, porque tá louco, porque tá difícil. Tá realmente difícil, tá realmente é um problema, mas o que você pode fazer com o que você tem na mão aí? Ou o que você pode articular?
É, é, recentemente, uma outra definição que falaram de mim, que é muito engraçado, assim, que eu falo assim, o Fernando, ele não resolve tudo, mas ele sabe quem resolve, ele conhece, ele vai conhecer. Ele tem as conexões. Então, é muito bacana ver os frutos dessas conexões, né? Esse podcast, por Sim. exemplo, é uma oportunidade que eu estou tendo, frutos das conexões também. E não deixa de ser uma forma de empreender, né? Eu, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de empreender com esse podcast, com o oferecimento da Univille. A Univille que está fazendo aí, digamos, bancando, né? Pagando o boleto aqui do podcast. Então, isso para mim Obrigada, Univille. obrigado, Univille, é uma grande oportunidade mesmo. Spreading ideas, né? Spreading ideas. Tipo assim, vamos estar divulgando as ideias. Obrigada, Univille. Sim, Mas o sabe tempo todo, o tempo todo. o que eu gostaria de fazer aqui um paralelo? Vou voltar ali na tua fala, né? Tipo, comentando ela. Cara, falando sobre pessoas chatas, ranzinzas, tu gosta de estar perto de uma pessoa dessa? Não. Eu pergunto para a pessoa que está assistindo. Aquela pessoa assim, ó, gente, se policiar. Quantas vezes eu reclamo por dia? Se monitore, sabe? Uma assim, ó, de coração. E sabe por quê? Eu tenho uma lição de ouro da minha vida. É sério, um dia que a chave virou. Já que é sobre a minha história profissional, um dia eu sou grata, né, o IAMA, estávamos lá trabalhando, a empresa que eu trabalhei com comércio exterior, eles pagaram uma mentoria para todos da empresa tiveram mentoria. E a Que moça legal, chegou, cara. não, e assim, não é uma mentoria de uma vez, eu tô falando de uma mentoria de um ano inteiro. Um ano Meu, inteiro, todas as segundas-feiras, metade da equipe parava segunda-feira de manhã e metade da equipe parava segunda-feira à tarde. E a gente ficava, tipo, das 8 até meio-dia e das 2 até as e 18, essa mentoria mentoria é de carreira ou de vida? de carreira. Cara, que De legal, cara. carreira, mas aí ela abordava até inclusive de vida, porque não tem como você, assim, Não, gente, não ser humano existe integral, integral. isso mesmo. Então não tinha muito. Então assim, foi um acompanhamento muito longo. E um dia a palestrante que eu tenho um carinho muito grande por ela, ela falou assim: ó, eu vou dar ouro para vocês. Vocês querem ouro? A gente, porra, ouro, manda aí, né? Ela falou: não, assim, eu vou falar para vocês. Vocês estão ouvindo o que eu vou dizer? Ela fez todo um suspense, assim, sabe, Fer? De tipo, você tá preparado para que eu vou te falar? Ela falou: isso que eu vou falar para vocês vai mudar a vida profissional de vocês e vocês vão ficar muito ricos. E a gente, meu Deus do céu, o que essa mulher vai falar e tudo mais? Calma aí que eu vou anotar aqui, calma aí. Anota, anota. Pessoal que está Uhum. ouvindo aí, para de lavar a louça, Gente, desce da para. bicicleta Não, e assim, anota. dá um minutinho, assim, você para e ouve o que nós estamos falando para você. Que isso mudou a minha vida. A partir do momento, eu pude comprovar, eu sou relato vivo disso que ela acabou de dizer. A gratidão é a roda da prosperidade. Eu nunca mais me esqueci isso. A gratidão faz a roda da prosperidade girar. E eu era, Fer, abrindo assim as minhas vulnerabilidades para você, para todo mundo que está ouvindo um pouquinho mais do nosso podcast aqui, eu era uma pessoa ingrata. Eu era uma pessoa que, assim, eu tinha bastante coisa, mas o que me faltava era o que estava ali fora. Era a grama do vizinho que era mais verde. Era sempre alguém que tinha um pouquinho mais do que eu. E, honestamente falando, hoje, assim, eu olho em retrospecto e falo, graças a Deus que naquela época essa mentora chegou até, no caso, a Neuyama, porque eu passei a ser, assim, intencionalmente grata. Agradecer, assim, no começo era, assim, algo que era até meio chato. Não porque eu era chata com as pessoas, mas porque eu tinha que ficar me policiando o tempo todo. Então, agradecer, agradecer. Sim, agradecer. Agradecer por tudo que chegava na minha mão. Amigo, depois dessa mudança de vida, que assim, até então eu tinha viajado só uma vez para o exterior. Amigo, meu Deus, eu comecei a prosperar, a receber oportunidades, a receber pessoas. Eu estava aberta para tudo. Eu dizia sim. Sabe aquele sim que você disse lá no caso do Sim. vou trabalhando para Não, sim. o seu sim para mim já foi tema de aula já, porque para mim foi Sério? sim, sim. Nem Eu, sabia. eu, eu uso tudo a minha vivência o tempo inteiro, eu estou negociando e fazendo articulações, e eu uso tudo. Quando eu sou mal atendido no boteco da esquina, eu já uso como exemplo na aula de atendimento ruim. E o contrário também, quando eu encontro pessoas com energia boa, que passam aquele seu sim, eu falei como metodologia
de fechamento de uma venda, né? Estava explicando. E aí eu dei o exemplo do seu sim, que não deixa de ser uma venda, né? A gente acordou algo, né? E o meu ponto é o seguinte: que competência você acha que tem que ter para trabalhar ainda com comércio exterior? Porque eu sei que você teve esse apoio da sua empresa, você já é essa pessoa, né, desenvolta e tal. Mas para a galera que quer se desenvolver, porque assim, que está assistindo, está ouvindo, poxa, o que você acabou de falar para mim é maravilhoso. Tem um livro do ai, Adam Grant, né? Ele fala sobre o give back, né? Chama Dar e Receber, né? E ele Uhum. fala que tem pessoas que são tomadoras e tem pessoas que são doadoras, né? Enfim, é muito legal a metodologia que ele diz, indico lá, dá uma lida. E ele fala muito sobre essa questão de devolver, sabe? De estar sempre Uhum. voltando, né? Que é o que você disse para mim, que eu entendi como gratidão, né? Que você disse que só ficava olhando para o externo e não começava a olhar para o que você já tem, né? Para as suas conquistas que você já alcançou, Sim. para as coisas que você já conquistou, né? Mesmo sendo tão jovem, assim. Essa questão de gratidão, ela é muito, acho que é tanto, assim como como é que é o nome? Propósito. A Uhum. gratidão virou uma buzzword, né? Todo mundo usa a fulls, sem ser tão intencional, sem ter uma ação Sim. específica, né? Virou música, todo mundo fala, mas fazer mesmo. Que ação efetiva? Vamos lá, duas perguntas, né? A da competência e que ação efetiva de gratidão para as pessoas poderem se ampliarem, copiarem você. Uhum. Yes. Então, o meu grande ponto, assim, tipo, de transição, ali junto com a mentoria e tal, é que eu li aquele livro do Milagre da Manhã. E Eu daí, li, ele não é maravilhoso? E eu sim. me propus a fazer as ações do Milagre da Manhã. Então, lá, por exemplo, uma coisa bem prática, assim, ó, acordar todos os dias e agradecer por você estar vivo. Né? Na cama ali, quando a gente fica assim, gente, todo mundo tem, eu sei, eu também tenho. Eu malho todos os dias de manhã, os meus amigos falam, meu Deus, como que tu malha de manhã? Eu falo, esse trabalho. Gente, é a hora que eu mais amo, mas eu também sinto vontade de ficar na cama. E às vezes até mesmo de você dizer, ai, obrigada, porque hoje eu tô viva. Obrigada, porque, tipo, hoje eu tenho ar para respirar. São tantas coisas que a gente tem muito mais coisas do que a gente às vezes almeja. E se você está intencionalmente todos os dias dizendo obrigada pelo carro, obrigada pela comida, obrigada por isso, obrigada pelo aquilo, naturalmente, gente, é algo do universo, tá? Vem mais coisas para você. Quando tu vê, tá chegando outras coisas que você sentia um desejo, mas você não tava, tipo, rancorosa, assim, esperando aquilo. Você tava simplesmente, eu quero. E daí o universo começa a trazer aquilo para você, assim, sabe? É muito engraçado, é muito legal. E daí, tipo, agradece por tudo, agradece pela amizade, por alguém que parou por 5 minutinhos para fazer algo para você. Agradeço o convite do Fernando por estar aqui compartilhando com vocês a minha vida. Agradeço por um dia ter conhecido o Fernando na CIG, eu agradeço a CIG. Gente, é um mar, assim, tipo, tudo bem, tá? Eu não sou Alice, fiquem tranquilos. Mas, tipo, é no seu dia a dia e no seu coração e na sua mente você tá pensando nisso. Você É tá. isso Não que é eu ia para falar. não é para os Não outros. é É para os tipo, outros, é para você. é muito silencioso dentro de você. Quando você acalma aquela tempestade que tá dentro do teu coração, de tipo, cara, eu não tenho o suficiente, você fala, eu tenho o suficiente, gera abundância, tá? É assim. E daí, Palavras têm poder, né? Mesmo que elas sejam para dentro, né? você Eu não gera sei se abundância. eu não sei se você tem isso, mas eu falo sozinho pra caramba. Assim, eu vou pro com o celular, às vezes, eu assim, fico naquela dia, tipo, meu Deus, eu vou pra academia com o celular, eu me distraio. Mas eu vou pra academia e tudo que vem de pensamentos e ideias eu vou anotando, porque depois que eu saio da academia, eu esqueço de tanto que eu falo comigo mesma. Se eu fico mais no celular anotando também as maluquices que vêm na minha mente do que olhando rede social, principalmente quando eu tô na academia também. É um momento de reflexão minha gigante também. Muito legal. Sim. Muito E, legal. e agora falando sobre competências, né? Pronto, pessoal, dei o ouro para vocês, tá? Daí, assim, ó, gratidão transcende qualquer função. Se você é cozinheiro, se você é. Ai, eu sou cozinheiro, mas eu não gosto de picar cebola, né? Tipo, ai, eu sou professor, mas eu não gosto de vir aqui para esses acadêmicos Não ranhentos. gosto de jovens. Aí eu venho para, né? Tipo, isso. Então, gente, assim, é amar
tudo que você faz, é ser grata por tudo que você faz, porque quando você faz alguma coisa com muito carinho, com muita responsabilidade, é algo assim que volta. Então, fechei o paralelo ali da gratidão e agora eu vou para as competências com o pessoal. Falando um pouquinho agora sobre competências de comércio exterior, uma das coisas assim que mais me salta aos olhos é a pessoa ser dinâmica. O comércio exterior, gente, ele pode mudar a cada 5 minutos. Vamos lá. Cada minuto. Cite exemplos, profa. Vamos trazer então, Que assim, é ó. uma pessoa dinâmica, vai. Uma pessoa dinâmica ou do comércio exterior mudando a cada 5 minutos. Vou falar então, assim, fazendo o paralelo dos dois. Pandemia. Todo mundo também teve que se adequar. Mas pensa assim, as fronteiras do mundo inteiro se fecharam, né? O pessoal de comércio exterior, como é que foi isso? Daí a gente deixou de lado todas as nossas responsabilidades e daí muitas pessoas focaram em vamos trazer máscaras, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo. Aí muda-se a lei. Aplica-se desconto, vamos dizer assim, tira de II e tal. Então, quer dizer que todo legislativo, as pessoas que estão no comércio exterior olharam para isso. Alguém olhou e falou, cara, tá cobrando imposto de importação nesse produto que é de necessidade extrema. Então, ele é dinâmico nesse sentido de, tipo, a partir do momento X, às vezes você tinha uma barreira tarifária de um outro país que é derrubada, ótimo, maravilhoso para o seu negócio, ou às vezes tem uma hora que é o contrário, o revés. Então, a barreira tarifária é colocada e você tem que se ajustar. Às vezes a Receita Federal vai trabalhar de um jeito, greve da Receita Federal, como está acontecendo agora nesse momento, então requer, primeiro, dinâmico. A pessoa precisa ser dinâmica e estar atenta a essas mudanças. Número 2, resiliência. Profissionais do comércio exterior, parabéns, eles são muito resilientes. Assim, no sentido de. E mais uma coisa, né? Às vezes no comércio exterior ali, uma coisa que é feita hoje de uma forma, amanhã já é feita de outra. Então, por isso que a pessoa tem que ser dinâmica. Mas falando ali da resiliência, é você estar insistindo que quando essas coisas mudam ou não é feito da forma como você acredita, é você, às vezes, respirar bem fundo e brigar por aquilo que você acredita, que é o importante. Ou, às vezes, você respirar bem fundo e fazer um processo todo de novo, entende? Então, assim, e você voltar no outro dia e fazer tudo de novo, sabe? Então, eu acho que o profissional do comércio exterior, assim, eu enxergo ele como alguém, assim, muito resiliente, assim, sabe? E tem que ter um amor, uma competência daí por esse estrangeiro, daí o estrangeiro eu abro aqui, né? É um leque também. É você gostar de falar línguas, é você gostar de conhecer outras culturas, porque de alguma forma a gente tem que mostrar uma empatia, né, com o que está do outro lado. Então, às vezes é uma empatia na cultura, né, para você não ser aquela pessoa insolente que ri das coisas erradas. É você ter a empatia no É que sentido não de tem certo e errado, né, Rê? Tem adequado e perfeito. inadequado, né? Perdão pelo E insolente, tá, gente? É uma palavra muito forte, perdão. Não, mas tá tudo bem. É que às vezes eu gosto de falar do ponto de vista do paulista, né? O paulista acha que não tem sotaque, por exemplo. O paulista fala assim, cantando, né, meu? Mas ele não tem sotaque, meu. Imagina que paulista tem sotaque, meu. Imagina, meu. Uhum. Não tem sotaque. Então, eu estou dizendo no sentido de que ele falou, não, Perfeito. aqui a gente não tem esse problema, né? No caso, você vai fora do Brasil, vou colocar coisas mais gritantes, mas você vai na praia e lá na Espanha faz topless. Sim, Para o verdade. Já vi, já, brasileiro, já vi, tá, galera? Já fui para Barcelona e já vi. para o brasileiro isso é diferente. Então, vai chamar Uhum. atenção, ele vai ter um comportamento talvez diferenciado, mesmo estando externo, né? Mas o meu ponto é que não é errado, porque lá é assim. Assim como no Japão, como no Egito também, você não encosta em mulher. Você não pode encostar. Então, assim, uns lances assim que você tem que estudar um pouquinho a cultura do local, né? É a casa do vizinho, não é a sua Perfeito. casa. Perfeito. E essa competência eu chamo de curiosidade, cara. Eu chamo Perfeito. de curiosidade. Tem, Uhum. tem um livro do Daniel Pink, que era o tradutor lá do Bill Clinton, do presidente lá dos Estados Unidos, e ele fala, nesse livro ele fala que tem que ter três curiosidades.
A primeira é do mundo, esse de querer saber um pouquinho de tudo, né? A segunda é do outro, né? Que é aí tem 500 mil livros que falam da Dale Carnegie, como fazer amigos, influenciar pessoas, fala se interessar genuinamente pelas pessoas. E a terceira, talvez, eu acho sempre a mais importante, que é olhar para si mesmo, para entender como que você vai lidar com essa situação. Quando você chegar lá na Espanha e as mulheres estiverem sem a parte de cima, como é que você lida com isso? Quando você chegar lá no Japão e não puder cumprimentar, você é uma pessoa extremamente sinestésica, aquele que já chega abraçando. Fernando, eu sou assim. Como que você lida com isso? Então, quando você se conhece, você já se policia, você já consegue esse respeito, essa empatia que você comentou, né? Acho que tem tudo a ver com o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe como você vai se comportar mediante tal situação. Você Mas nomeou muito bem, Fer. Meu, perfeito. Eu acho que, tipo, primeiro, não existe certo e errado na mosca. E a questão, talvez, da competência ser chamada de. Como é que tu falou agora? falei curiosidade mesmo. Curiosidade. Uhum. Eu achei perfeito, porque é isso mesmo que nos move. E, gente, assim, meu, já vou sair estudando o comportamento japonês? Não sei, se te agrada, faça, né? Se te agrada, quem sou eu para dizer que não? Ai, mas então eu tenho que sair estudando. Calma. Tipo, quando você chegar lá na oportunidade, você vai estudar um pouco, você vai tentar fazer o dever de casa, e às vezes você vai falhar. Deixa eu dizer para vocês, eu falhei, né, Fer? A gente já falhou muitas vezes no exercício da nossa função. Só que daí você volta no outro dia da resiliência de ser 1% mais melhor. Meu, eu era assim, ó, os chineses me ensinaram muito, Fer. Tanto que é a proposta agora do negócio que eu estou empreendendo, né? Mas eu amo hoje trabalhar com os chineses, eles são muito diferentes de mim. Muito. Eu sou uma pessoa totalmente dinâmica. Gosto, por exemplo, do contato físico. Eles não gostam. Aí você vai dizer, mas então você não deveria procurar pessoas que são parecidas com você? Não, porque eles me ensinam a enxergar o mundo de uma forma diferente. Sim, De não sim. cumprimentar. Quando eu fazia assim, ó, nas reuniões depois, eu botava meus braços para trás e eu segurava. Porque eu sabia que eu não deveria, tipo, sair cumprimentando eles, assim, sabe? Eu já botava meu bracinho para trás e para mim era assim, tipo, sempre um lembrete de, tipo, calma, se eles te dão a mão, você dá e você volta. Você não vai sair abraçando e beijando eles. O brasileiro ainda dá 3 beijos ainda. O brasileiro amigo, vem cá. Sim. E para eles, assim, então, é um choque, né? Então, todas as vezes que eu pude receber eles, e conforme mais eu conversava com eles no chat e tudo mais, eu aprendi que eles têm valores muito legais e que daí me complementavam e que me agregavam, mesmo sendo desconfortável. Não, é muito bacana que você falando, eu lembrei da Finlândia, assim. Na Finlândia tem tem até um livro que chama Finnish Nightmare, que são pesadelos da Finlândia. Entendi. Que são esses conflitos culturais. Assim, ó. Que é engraçadíssimo. E aí, só que os professores já sabem, então, quando vinha pessoas de fora, tem muita expedição lá para a Finlândia, principalmente voltadas para a educação. Eu quero ler, tô curiosa desse livro. Depois você me manda, eu quero ver a fotinho. Eles têm uns cases assim, eles comentam, por exemplo, eles não gostam também de contato. Então, mas assim, não, o físico também não, tal, mas eles até encostam, mas eles não gostam. Não é que eles não podem, né? Porque tem lugar que é questões éticas, né? Não pode, de respeito, tal. Lá não é falta de respeito se você cumprimentar, abraçar, beijar. É que eles não gostam. Então, assim, a gente chegava, os brasileiros, o elevador é do tamanho aqui da minha sala. O elevador cabia 20 pessoas dentro. Aí tinha 18 brasileiros. Entrava todo mundo, lógico, no elevador. Aí, se tivesse um finlandês, ele não ia. Ele não ia. Mas, assim, ó, se tivesse mais de 6 pessoas no elevador, eles não vão. Assim, cara, era. E a É gente muito dá. diferente. É que assim, Uhum. o que o Fer acabou de dizer, ele resumiu perfeitamente, não existe certo e errado. E sabe o que que é? É que nossa cultura brasileira, que tem muitas qualidades, mas eu acredito que tem um defeito, a gente não consegue dizer a verdade. Concorda comigo? A gente dá aquele jeitinho assim. Por exemplo, vou te convidar. Fer, vamos sair para jantar hoje à noite? Aí a gente Olha, responde, vou ver. Não hoje eu não posso. A gente pode ver um outro dia. Vamos ver. vamos ver! E esse vamos ver é a forma de a pessoa dizer, tipo, não,
simplesmente, tipo, se ela não quer. Ou assim, você quer esse trabalho? Então, veja bem que não sei o quê. E, tipo, tá tudo bem. E uma das coisas que daí, como a gente é o curioso, né? A curiosidade dos outros países, quanto mais curioso você vê os outros países, parece que até um peso sai das tuas costas. Porque eu vi uma mulher, é uma brasileira que tá lá em Amsterdã, gosto muito dela, Ana de Amsterdã, eu sigo ela. E ela falou que ela ficou chocada, porque um dia ela deu uma festa de aniversário pro filho dela, lá em Amsterdã, convidou os amiguinhos da escola, e no final, tipo, tinha uma lembrancinha. Sabe aquela lembrancinha que o brasileiro sempre tem, assim, no finalzinho das festas? Uhum. E a filhinha dela ia dando as lembrancinhas para as crianças. E uma das crianças falou assim: não quero. E daí tava assim, né, na rodinha, tipo, a filha, a mãe, aí a aniversariante e a Ana de Amsterdã. E ela olhou para a mãe e falou: mãe, eu não quero. Aí a mãe falou: diga para ela que você não quer. Nós não queremos. E virou as costas e foi embora. E ela falou assim: gente, é muito comum aqui eles dizerem, tipo, obrigada, parece ser legal e tudo mais, mas eu não quero. Sim, E sim. tá tudo bem. E, gente, e tá tudo bem mesmo. Então, assim, é algo assim, tipo, do brasileiro que a gente tenta encontrar caminhos de dizer isso tudo desprende de nós muito mais energia. Concorda comigo? É uma Sim, energia que a gente fica pensando no que dizer e, tipo, te desprende muito mais tempo de que você simplesmente ser quem você é e dizer sim ou não se você quer e pronto, tá tudo bem. A gente fica. Eu vejo que o fato de nós sermos, né, tem umas questões do latino-americano ser mais relacional, tal. A gente não quer magoar o outro, a gente não quer gerar uma má impressão o tempo inteiro. O tempo O todo. tempo inteiro. Então, assim, sei lá, às vezes. Bom, eles são muito específicos e diretos, né? Quando eu falo eles, é porque eu tive também na Inglaterra, tal. Então, eles simplesmente falam o que eles precisam dizer. Sobre essa experiência, assim, fazendo um espelhamento aqui, eu lembro quando bem no comecinho eu ainda não sabia falar um inglês tão compreensível, ainda pode melhorar, mas já melhorei bastante. Mas naquele momento, e ele sempre hiper educado, eu fui pedir uma informação na rua, ele falou, eu entendi exatamente o que ele falou assim, desculpa, né? Sempre sorry, né? Desculpa, mas eu não. Você precisa melhorar o seu inglês, ainda deu um esporro, assim. Você precisa melhorar o seu inglês para perguntar, para parar as pessoas na rua. Oh, Aham. shocking. Sim, e saiu. Eu não consigo, ele falou, não consigo te entender. Desculpa, eu não consigo te entender. Você precisa melhorar o seu inglês para parar as pessoas na rua. E falou tchau, tchau. Don't have time to. E foi. E eles são muito isso, né, gente? É É, muito engraçado como, tipo assim, eles são ele não muito. te xinga, ele não te chama de nada. Não, Mas mas ele de vai uma te falar. forma polida, ele te dá, assim, É, aquele, né? E é engraçado que para eles tudo realmente tempo é dinheiro. Entende? Então, assim, se for para eu parar e te ajudar, que eu seja efetivo, então se eu não consigo nem te ajudar, desculpa, você, né? E é muito. Assim, everything is business. everything's business. Poxa, mas Fazendo assim, aí. ó, vamos fazer um paralelo assim, ó. Vamos deixar de lado a opinião deles sobre nós. Vamos falar nós de brasileiros para brasileiros. Quando a gente diz para a pessoa, não sei, vou pensar, tu acha que machuca mais dizer que não vai pensar e a pessoa sabe que você tá, tipo, mentindo para ela, tá dando uma desculpa? Ou tu acha que às vezes machucaria ela dizer, não, não quero? Brasileiro para brasileiro. Talvez você. Brasileiro, ele vai dar uma desculpa, mas eu penso que dá para você. Você não precisa expor sua opinião ou sua vontade. Você pode dizer, não tenho agenda. Você pode falar, não vou. Mas de uma forma, talvez, mais polida, mais direta. Eu ainda me pego sabonetando algumas coisas. Porque Isso, é natural da gente. Você tem que se policiar para dizer não também, né? Isso mesmo. E assim, o que que acontece? Eu, às vezes, ficava me sentindo tão culpada, falando assim de Renata agora para a galera que tá nos ouvindo, né? Eu me sentia tão culpada de dizer não e tudo mais, só que no fundo, gente, a partir do momento que eu comecei a dizer, tipo assim, ou sim ou não, né? De uma forma assim muito mais tranquila, eu vi que eu desgastava muito menos as minhas relações com as pessoas. Porque você é straight to the point, né? Vai direto ao que é. Falando em ir direto ao que é, Rê, Ah, como que tá a Renata hoje? Que história é essa do Vale do Silício? Explica pra gente, porque a gente falou bastante de comércio exterior, já falamos das uhum. competências, todo mundo já quer contratar a Renata, todo mundo já.
já admira, né? Ela já mostrou que não é só um rostinho bonito, né? Agora, vamos lá. Que história é essa do Vale do Silício? Conta um pouquinho pra gente. O que nos espera pela frente aí? Que soluções aí você trouxe de lá? Que open mind que deu? O que aconteceu? Sim, já fazem uns 2 anos que eu e meu marido vínhamos nos planejando para fazer uma imersão no Vale do Silício. O nome da empresa se chama Startse e eles fazem uma imersão de 5 dias lá. Então você vai até lá e eles te levam para esse ecossistema de startups, de inovação. Então eu e meu marido nós vínhamos monitorando essa possibilidade de ir até lá e fazer esse autodesenvolvimento ou promover esse programa. E combinou que quando nós conseguimos angariar recursos para irmos até lá, é bem o momento que eu estou vivendo de transição de carreiras. Para quem não me conhece, vou abrir aqui um pouquinho, eu sou joinvilense, moro em Joinville desde que eu nasci, e agora eu vou me mudar. Eu vou me mudar para Itajaí. Então, com a mudança de Itajaí, eu vou fazer uma transição de carreira, onde eu trabalhava como coordenadora de importação, e agora eu vou empreender. Então, eu fui com todas as minhas dúvidas do empreendimento que eu queria abrir. Eu sei que eles tinham um conteúdo, uma programática lá, que é muito legal, mas eu levei todas as dores da Renata empreendedora para ouvir um pouquinho mais do que eles tinham para dizer. O que eu tenho para te dizer é que, assim, o conteúdo da Start seria muito legal, porque ele faz uma atualização para você sobre vivência de inovação e de startup, e qual que é esse ecossistema do Vale do Silício, que é muito do que a gente acabou de dizer agora. Por que eles são Vale do Silício, né, gente? Por que lá geram-se tantas startups, tantas aceleradoras? Se eu não me engano, eu acho que 1/3 de todos os recursos de Venture Capture que estão circulando no mundo está lá, ou seja, 30% do que se aplica em risco está naquela região e 50% do que circula nos Estados Unidos está lá. É algo assim, eu não vou falar agora errado, mas era algo assim, um número impressionante da quantidade de recursos que tem lá. Aí eles já sabem, é sabido por eles que a cada 10 startups, 9 vão falir, só uma vai dar certo. Até perguntei para eles, tá, mas poxa, eu sou investidor, eu já sei que em 9 lugares que eu investi meu dinheiro, eu vou perder e só uma vai dar. Eles falam, é que esse aqui vai compensar todos os outros, e por isso que é capital de risco, Venture Capture. Então, cara, o que vem por aí é a cada dia mais pessoas buscando capacitação. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. O mercado de trabalho ele vai sofrer uma transformação muito grande, a gente já consegue ver, né, com o chat GPT, solução do OpenAI, né? Eles falaram, gente, nós estamos falando agora de inteligência artificial. Vocês acham que isso é novo ou é velho? A gente, é novo. Não, é velho. Tu lembra o... Vamos lá, agora a gente até se sente, né, tipo, desconfortável, mas você se lembra desde quando, por exemplo, assim, as máquinas, os computadores jogam xadrez com a gente? Já faz tempo, né? Então, desde aquela época, isso já é inteligência artificial. É a máquina jogando contigo e ela reaprende. Numa vez que ela perde, ela reaprende, ela fica melhor. Isso é inteligência artificial. Então, assim, hoje, na verdade, nós estamos vendo a possibilidade do uso dela na prática. E a cada dia, o mercado de trabalho como um todo está sofrendo uma transformação muito grande. E quanto mais as pessoas buscarem a capacitação, elas buscarem ouvir o que está acontecendo e serem melhores, é o caminho, porque tem algumas funções que vão ser trocadas pelas máquinas, é natural, e vai precisar da gente esse dinamismo, essa insurgência de buscar estar sempre aprendendo. Assim, ó, eu não É o long consigo life learning, resumir. né? É o long life learning, né? Long life learning, a gente não existe mais isso. Eu comecei minha carreira como bancária, vou me aposentar como bancária. Vai ser muito difícil isso. Por quê? Porque às vezes as funções Vocês veem com fintech como está acontecendo, gente? Sim, sim. Como tudo está mudando. Tipo, fintech, o que significa? Na verdade, é um banco até, mas é um banco que atende, tipo, a mesma quantidade, às vezes, de um Santander, mas com, sei lá, 10% de funcionários? Sim. E com zero agências.
Shocking, né? Não é? Entendeu? É essa transformação que eu tô falando para vocês, que, tipo, antigamente o meu pai entrou dentro da Embraco e a probabilidade de ele se aposentar, né, como um funcionário daquela empresa era muito grande. Os pais de vocês também, provavelmente. Mas hoje nós somos uma geração que é long life learning, é isso mesmo. Aprendizagem para a vida toda. Sim, eu conheci alguns, o Daniel Antonucci, algumas personalidades lá da Startse, né? Eu já namoro essa imersão há algum tempo, não consegui me programar para ir ainda. Os meus amigos têm 10% de desconto. Olha só. Uhum, já Isso é vou fazer aqui um importante. merchan, qualquer coisa onde você postar, a gente coloca lá o códigozinho de desconto, porque a Startse agora está fazendo uma imersão para a China. Ah, que legal. Uhum, Que daí legal. eu tô combinando com eles algo nesse sentido, mas assim, pode continuar. Não, eu quero saber as riquezas que você aprendeu, que legal, não dá para resumir, é muita Cara, coisa, é muita muita inovação, coisa. tá? Muita. Essa guinada, né, que a inteligência artificial, né, veio com muita força agora, né? Já está sendo utilizada, é que tem várias, né? A gente não pode colocar tudo no Eu mesmo vou, pacote. eu vou Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi isso, mas se eu puder dar um resumo da semana, foi mais ou menos assim, Fer. Cultura do Vale, como que eles reagem, eles são muito mais diretos e tudo mais, com uma professora bem legal lá, PhD, depois eu tenho um livro, vou te emprestar, já que você ama ler, vou te emprestar, tu lê em inglês, então eu trouxe de lá e vou te dar. Ela fala Decoding the Valley, tipo, decodificando a cultura do Vale ali. Depois disso, foi a manhã inteira com ela. Depois a gente falou com um dos criadores e fundadores da Startse. O cara, assim, era um crânio. Que a gente perguntava para ele, ia da prateleira da Startse, ó, leia esse livro, Traçador. Leia esse livro. Que ele foi falando, assim, por exemplo, como que a Startse nasceu e tudo mais, e como que é esse vale de inovação, porque muitas das pessoas saíram da XP, foram assim, venderam a XP e daí foram, vamos dizer, montar um outro negócio, montaram uma Startse, e é muito legal. Aí no dia seguinte, a gente encontrou inclusive um joinvilense lá, que ele, um dos maiores ensinamentos desse cara foi assim, ó, primeiro, às vezes um CEO da empresa, ele vai ter que ser deposto, se ele é o dono, porque ele, às vezes a empresa chegou até um patamar e ele não vai conseguir levar o outro, e às vezes é difícil ele entender isso. é, Número dois, o CEO tem que estar preparado para matar o seu próprio negócio todo o tempo. A Kodak, por exemplo, ofereceram para a Kodak comprar o Instagram. Ela disse: não, nosso business é foto impressa. sim. Não vai rolar esse negócio de foto na imagem. Olha lá o que aconteceu. Ela faliu, entendeu? No dia 3, aí falamos também sobre Smart Cities, tipo, o que vai ser. Quando eu tava lá em São Francisco, cara, é muito engraçado. Sabe aqueles carros, a galera já viu, né? Andando na rua, que daí tem a câmera do Google Street View e vai Aham, captando as imagens. Os carros autônomos já estão sendo autorizados a andarem em São Francisco e eu e meu marido vimos um. Ele fica com uma câmera assim, tipo, a câmera fica girando o tempo todo em cima do carro, porque daí ela tá tirando, captando os sensores, né? Ele tem muito sensor, ele tem tudo, e ele anda sozinho, carro autônomo. Daí tava sim. falou sobre o Smart Cities e tal. Aí no outro dia, a gente foi levado até as dependências do Google para conhecer como é as dependências por conta do home office. Naquele momento que eu visitei, vazio, o Google diminuiu 25% do pagamento do home office e para eles está tudo bem, não querem voltar e eles não sabem mais o que fazer com os buildings. Cara, é assim, ó, é sério, são quadras, tá, gente? O Google tem quadras de escritórios e offices, bicicletinha colorida do Google, quadra de vôlei pra galera, restaurante, tudo fechado. Até a lojinha do Google, onde eu queria comprar souvenirs, está fechada. Depois a gente foi conhecer também a garagem no primeiro dia, voltando, garagem da HP, aonde a HP nasceu, muito legal. Então, assim, conhecemos uma loja de cannabis, porque lá em São Francisco também ela é legalizada, então entende-se até, na verdade, o potencial. Hoje, a cannabis é vendida nos Estados Unidos mais do que a cerveja. Pega essa, brasileiro gosta dessa informação. Hoje, a fatura na verdade, o ecossistema ali de cannabis, ele já vende mais e já fatura mais que cerveja. Tu acredita nisso? Cara, eu sabia que tinha uma tendência medicinal gigante e eu sei que lá no SXSW, que é o evento que eu tenho sonho de ir,
falou bastante sobre cannabis como medicina. Tinha um painel que era só cannabis. Vários PhDs aí pesquisando, pesquisas, artigos, comprovações, produtos, serviços voltados para a cannabis. Eu sei que teve um painel só disso, mas eu não sabia de faturamento, assim. É que o americano, cara, ele faz negócio com tudo. Com a raiz da cannabis, eles fizeram tijolo. Fizeram um refrigerante de cannabis. Tem cookies de cannabis para você dormir melhor. Entendeu? Não é só, tipo, para os tratamentos lá, vários que eles deram, tipo, de epilepsia e tudo mais, não. Mas é como um negócio mesmo. As pessoas, não é só fumar, entendeu? É o consumo todo que gera ao redor. Assim, ó, americano faz negócios. É engraçado, assim, e de tudo eles veem uma oportunidade mesmo. Então, a loja que a gente foi Everything visitar... is business. Everything's business. Então a gente saiu da escola e foi até esse lugar para conhecer esse lugar e é muito legal assim a vivência. A gente foi para uma aceleradora, então lá acontece assim, tipo, a aceleradora é um hub de conexão para quem quer investir. A aceleradora é um hub de pessoas que têm ideias. E eles fazem esse match. Entendeu? Então, assim, eu sei. Então, eles são. A aceleradora, na verdade, ela precisa ser reliable, né? Confiável, como um lugar de captação de recursos e de entrega de recursos para pessoas reliable as well, sabe? Então, a gente conheceu esse lugar também. Fomos em Stanford, conhecer as dependências de Stanford, que é uma das faculdades mais renomadas dos Estados Unidos, onde tem mais prêmios Nobel. É assim, ó, sério, fantástico. Tu anda pela faculdade gigante. Que mais? Deixa eu lembrar aqui. Aí a gente também foi visitar um lugar que eu adorei, é de um brasileiro também, que daí é um tech lab, um coworking lab, sabe? O que acontece? Ele é um coworking, só que daí tecnológico, onde tipo as pessoas que querem fazer o seu prototipar, elas são autorizadas a ir lá. Depois que eu voltei para o Brasil, me disseram que talvez no Desk tem. Não sei se você sabe. Eu sei que tem um lugar lá, mas tem o Colmeia, tem alguns aqui, mas não nesse formato junto. Lá no Ágora tem a Fab Lab, mas fica no espaço separado. Eles estão construindo o próximo prédio lá no Ágora Tech Park, aqui em Joinville, que vai ser só de educação. Aí com certeza vai ter um lugar assim. Então, o que acontece? Sabe aquelas máquinas caríssimas que você, como um empreendedor ou uma pessoa que está inovando, não tem capacidade para criar o protótipo do teu negócio? Lá eles têm. Então, é um lugar, é um brasileiro que teve essa ideia, ele sempre quis ser engenheiro elétrico, e ele criou um espaço onde tem, tipo, todas as máquinas caríssimas lá, para a pessoa ir lá justamente prototipar o seu negócio. Ele conectou pessoas simples que, tipo assim, conhecem, querem fazer alguma coisa, com empresas que têm interesse de que esses novos recursos, quando derem certo, eu quero patentear, eu quero para mim. Então, um dos grandes feitos desse collab é uns carrinhos autônomos que andam já fazendo entrega, delivery. Tão bonitinho, um carrinho assim, pequenininho. Aí, tipo, ele vai, né? Você sensoreia, ele coloca qualquer localização e ele vai dando, vai lá e aí da entrega, na hora da entrega, a pessoa abre, só tira o negocinho e ele volta para o lugar onde mandou ele. A empresa, tipo assim, fez o protótipo lá dentro. Entende? Outra coisa bem legal nesse collab que a gente teve. Aí falando de metaverso agora, né? Que era a sensação até dezembro, né, galera? A gente tá aí em junho, mas até dezembro a gente só falava em metaverso. Um aparelho gigante, onde a pessoa treina, faz exercícios físicos e ela simula daí com óculos 3D de realidade, que ela tá correndo, ela tá fazendo exercício. Então, assim, é todo um aparato gigante, metálico, onde você simula o exercício e ele te deixa meio que no ar e você tá ali, tô caminhando em Paris, né? Plena. Muita coisa Maravilhoso. legal, muita coisa legal. E no último dia, a gente teve daí a visão de um startupeiro. Ou seja, um cara que criou uma startup, vendeu e tudo mais, e como que é essa jornada, né, de quem está empreendendo. Então, eu tentei resumir, galera, mas assim, ainda minha mente está fervendo aqui de coisas. Então, você acha, tipo, só uma semana? Gente do céu, que semana mais rica. Que semana, assim, que agrega, sabe? E fazendo merchan da Starts, eles parcelam, se eu não me engano, em 12 vezes.
né? Não, maravilhoso, assim, tá na minha lista de desejos aí. Wishlist. E você conhece essa última, fazendo o link essa última imersão, né? Pelo que eu entendi, foi uma imersão de cultura de inovação gigante, né? Bem pesado, bem densa aí, com muita experiência, né? Que eu acho que nós estamos na era da experiência, que não faria sentido se dessem apenas o livro e o vídeo, né? Tem que realmente Nunca. experimentar. Ah, e até Agora, esqueci de falar, a Joana é uma das. A gente encontrou, né, falou Joana, meu Deus, a Joana é amiga. Não, calma. A Joana é uma líder do Google, uma líder de uma divisão do Google, e ela foi lá falar sobre gestão de pessoas, como o Google faz gestão de pessoas. Pode continuar agora. não, eu ia perguntar para você, porque a última deixa sua foi sobre o Startup Thinking, que é o pensamento de startupeiro, digamos assim, né? Uhum. E plantou uma sementinha na senhora que eu sei. Então, E aí, como a é que é, pla- como é que é validar uma empresa lá no Vale do Silício? Como que é isso? então, quando eu estava na Anel Yama, lembra que eu falei que eu adoro pessoas, eu adoro as outras culturas? Eu recebia fornecedores aqui. Então, não que eu era responsável por toda a organização, eu era responsável por conectar o fornecedor que vinha. Então, assim, aí ele vai ver o pessoal da engenharia, ele vai validar produto, ele vai ver o pessoal do comercial para falar de preço e tal. E eu recepcionava eles e organizava isso tudo. Ah, ele vai jantar em tal lugar, então eu tenho que reservar em tal lugar, tal. E isso era porque, né, o Yama tinha uma pessoa que gostava de fazer isso e fazia isso, por exemplo, assim, além dessas suas atividades. Falei, cara, isso aqui é uma dor, hein? Quantas empresas tem alguém ou uma agência de viagens que é o host desse estrangeiro? Isso cai na conta do cara do RH. Nossa, eu já. Ah, é? Aham. Tem um que cuida de expatriado, a gente chama de expatriado, né? E Por o que exemplo, o pessoal do RH tem a ver, coitado, né? O pessoal sim, do tem RH que, tá aqui. tem que arrumar escola para criar. Quando o cara vai ficar aqui 6 meses, por exemplo, tem que arrumar escola para as crianças, casa no lugar seguro, tem que ser uma escola bilíngue, tem que ver o visto do cara. É o personal advisor do cara ali mesmo, assim. Então, e daí foi quando eu falei, cara, eu acredito que tem uma dor aqui que eu amo suprir. Convida a Renata para receber um estrangeiro. É 4 horas da manhã. A Renata tá de pé aqui, ó, prontinha. Por quê? Porque eu adoro isso. Eu adoro ouvir o que as pessoas têm para dizer. Eu adoro, na verdade, ser hospitaleira, receptiva. E eu falei, eu vou, então, aproveitar esse momento de transição de residência e vou fazer uma transição de carreira também. E daí eu falei, vou criar uma agência de viagens focada no receptivo de estrangeiros. Ou seja, esse estrangeiro que vem para fazer uma reunião de negócios, esse estrangeiro que vem para o Brasil por qualquer motivo que seja, ele vai ser bem recepcionado porque a empresa da Renata vai, né, vai ser bem atendido. E quando eu levei Conectando o Vale, uma das minhas dores era, cara, como que eu vou escalar o meu negócio? Já pensava assim, vai dar certo. E daqui a pouco a Renata vai ter que se multiplicar. E daí ele me fez a indicação lá de um livro que se chama Scaling Up. E o pessoal quase falou assim: calma, pequeno gafanhoto, vamos aos poucos, né? Tipo, um passo de cada vez, porque o movimento de você empreender te leva para outras oportunidades. É um Sim. movimento assim, comece, depois melhore. Então, eu estava nesse momento de, tipo, voltei para casa com aquele gás, assim, vamos começar. Abre CNPJ, faz isso, faz aquilo, marca, tal, 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 tal. Vamos fazer, porque tá tudo aqui na minha cabeça, que eu já deveria fazer, mas estava feito? Não. Então, comece e depois melhore. Então, daí já me acalmei assim, calma, né? Que, tipo, precisa... E ele é muito de... Eu acho que você estar na pista, né? Na pista, digo assim, no sentido de você ser um empreendedor, ele é algo que é um exercício, sabe? Então, quando você faz assim, você está num ritmo, depois você pode mudar o aparelho, é algo que você vai fazendo e você vai aprimorando com o dia a dia, assim, é muito legal. Não, maravilhoso, maravilhoso. E tem um nome essa empresa já para a galera já buscar aí? Tem Brás Trip. Brastrip. Maravilhoso, Uhum. muito bom, muito bom. Curto, fácil de lembrar, Brastrip. Vocês vão ouvir Brás muito Trip. falar disso, hein? Aham. Que bacana, que bacana. Você tá vendo, né? A moça
rodou o mundo e empreendeu no Vale do Silício. Olha só. E com uma solução que já estava ali dentro do escopo das coisas que ela já meio que fazia, né? Quando esse tipo de. Como é que eu vou dizer? Não eu não estou achando a palavra, mas é quando você O consegue. insight. Aquele É, insight, aquela. isso, encontrar isso. Uhum. É que você conseguir achar essa lacuna, porque isso existe, sempre existiu. Mas Uhum. você achou esse lugarzinho que pode ser um negócio, que é o que você diz que é uma característica dos americanos, que eles fazem tudo virar negócio, né? Você Tudo. achou é que a gente, vamos lá, brasileiro, a gente faz muito favor. O associativismo, por exemplo, Joinville, voluntário e tal. Porque é uma questão cultural também, é difícil quebrar essa mentalidade. Porque Sim. eu tenho uma colega que ela era esposa de um açougueiro e ela foi para os Estados Unidos e trabalhou num açougue lá. E aí o cara perguntou qual carne que era, ela cortou e mostrou para ele, né? E aí o cara falou, mas como é que eu preparo? Aí ela começou a explicar a receita pro cara, para fazer o bife a rolê. Não, você pode colocar, não sei o quê, explicando a receita. E aí o marido dela falou assim, não, 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 não. Aqui, o marido não, o dono do açougue falou, ó, aqui a gente vende carne, receita é outro preço. Ele falou, não vou deixar de atender, mas aí vai ser mais caro. Então, assim, é business, Uhum. É tudo é business. business, tudo É é business. Eu falei, meu business, gente. Deus, cara, ela só quis atender melhor. Eu falei, não, atender melhor é mais caro. Eu E falei, no cara, fundo é tipo que paga a conta. Às vezes a gente tá lá reclamando que não tem grana, mas você tá fazendo um monte de favor para as pessoas, não por nada, mas tipo, por tudo, né? é, Tipo, eu tenho para mim assim, ó, tem um percentual da sua vida que você guarde para você fazer isso de graça mesmo, assim, sabe? Você dar da tua grana, do teu tempo, você fazer o bem. Tem um tempo, mas que não seja o todo, né? Tipo assim, ó, 10% do meu tempo, do meu dinheiro. Tudo bem, hoje eu dou muito mais do que isso, porque também eu recebo muito mais. Eu nem consigo fazer mais essa conta. Pois é engraçado isso. Mas assim, ó, sobre a questão de cobrar, eu vou ser bem sincera agora. Na minha família, a minha mãe, ela sempre teve uma visão muito empreendedora. A mulher é costureira, ela aprendeu a fazer bolo, ela aprendeu a fazer coxinha, e assim, ó, os filhos sentam na mesa e aprendem. Se ela sabe costurar, o filho sabe costurar. Ela sabe fazer coxinha, os filhos têm que saber fazer coxinha, entendeu? Todo mundo sabe fazer. maravilhoso, maravilhoso. Ela é muito empreendedora, ela é muito inquieta, assim, sabe? Contudo, ela é uma pessoa muito amável. Ela dá muito, assim. Se ela vê alguém passando, por exemplo, necessidade, ela vai lá e dá do dela e tudo mais. E é bom isso. Só que daí, às vezes, por exemplo, eu sinto assim que se ela tivesse tido um pouquinho da visão americana de business, ela teria feito muito mais sonhos. Que daí é isso Pois que é. eu olho, entendeu? Tipo assim, gente, tá tudo bem, eu vou fazer o bem para as pessoas, eu vou dar o meu give back para a sociedade, mas que seja então uma parte disso e a outra eu vou cobrar e vou cobrar bem, entendeu? Eu vou cobrar Pois bem é. porque eu estou me propondo a fazer um trabalho de qualidade, eu vou buscar desenvolvimento, eu vou buscar incentivos, eu vou buscar inovação para minha empresa, porque tudo isso daí faz a roda girar, né? Porque daí sem grana, você às vezes não consegue fazer inovação, sem grana você não consegue contratar um bom funcionário, sem grana, você não consegue dar um bom salário, e assim vai, Isso. né? Poxa, maravilhoso. Assim, senhoras e senhores, Renata da Rosa, Perdão. profissional. Agora, Se nos estendemos muito, perdão. não, 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 tá ótimo, tá tudo bem. Eu só quero conhecer um pouquinho mais da Renata pessoa aí. Eu sei que a gente já brincou, falou que o ser humano é integral, né? Você já falou bastante da sua vida, acabou de falar um pouquinho da sua história com sua família, que já tem essa veia empreendedora. Dá para ver que essa inquietude está em você. Uhum. É, é, mas eu queria saber do que você se alimenta, onde é que estão suas inspirações? Você assiste filme? Como é que é? O que a Renata gosta de fazer nas horas vagas? Ela vê filme, vê Uhum. série? O que você tem para recomendar para a gente aí, para compartilhar com o pessoal? Então, eu gosto muito de ler. Assim, por ser inquieta, às vezes acaba que quando eu tenho que ler, a minha concentração e foco está totalmente lá. Quando eu percebo, assim, um bom livro, cara, pode deixar a rede social de lado que eu vou voltar toda hora para o livro, sabe? Eu gosto mesmo. Eu amo ser família.
Então, tipo assim, eu adoro estar com amigos, adoro estar com a minha família, como minha mãe teve 4 filhos, então imagina, daí cada um teve seus maridos, né, os agregados, os sobrinhos e tudo mais, então eu sou assim. Cara, me alimento, às vezes é engraçado, se eu vou abrir aqui vou fazer um merchan do meu marido e vou abrir aqui uma realidade. O meu marido, ele é mais inquieto que eu. Se alguém consegue imaginar isso, olha, ele é mais inquieto do que eu. Então, e o Andrei, ele lê o tempo todo. Então, às vezes, ele acaba me indicando algumas coisas e eu vamos dizer assim, ler com ele. E é engraçado porque ele, na verdade, tem algumas ideias, assim, no sentido de vamos fazer imersão tal, Vale do Silício nasceu com ideias de Andrei, sabe? Então, eu acabo pegando muito conselho, assim, de pessoas que, por ser uma pessoa que gosta da proximidade, tipo, você me falou sobre o livro lá da Finlândia, quero ler, porque se alguém me recomendou, então eu tento estar próxima de pessoas que elevam a minha régua, sabe, Fer? Então, eu conheci um DHO lá da Neoyama, que o cara era muito inteligente, ele era um crânio, um crânio, um crânio. E daí, assim, ele dava uma indicação de livro, eu já colocava no celular. Ele dava uma indicação de série, Ruptura. Tu já assistiu? Ai, não sei. Ruptura está desde o ano passado na Apple TV, ela é bem Ah, da específica. Apple. Não, já falaram, já. Não assisti. Da E Apple. ele falou para mim assim, gente, façam nem que seja os 7 dias grátis e maratonem em 7 dias, porque vale muito a pena. Retrata um pouco sobre ambiente de trabalho, essa divisão, sabe, de pessoal com profissional. Sim. Assista, não quero dar mais spoiler, é isso. Mundo corporativo, tentativa frustrada de divisão de pessoal com profissional. Tá lá, na Apple TV, faça os 7 dias grátis e seja feliz e assistam. Então assim, por que a CIG é tão importante para mim? Por que o André é tão importante para mim? Por que o Fernando é tão importante para mim? Eu olho para pessoas que eu admiro e que eu acredito que tem conteúdo e eu fico perto dessa pessoa. E o dia que ela espontaneamente me dá uma dica, me dá uma sugestão, eu anoto e ela serve de inspiração para mim, sabe? Ontem a gente estava ali na CIG nos 15 anos do núcleo jurídico e a advogada que veio palestrar, você viu seu paixão pela vocação que ela tinha, assim, são essas coisas de você ser apaixonado pelo que você faz, de você buscar o conhecimento na sua área, que é o que me fascina em olhar nas pessoas, porque eu falo, cara, primeiro, ela é uma pessoa que se dedica muito, ou seja, ela faz muitas horas disso, e ela é feliz, ela não é triste. E brilha tanto, né? Que reluz em você, não adianta, né? Não tem como, né? Entendeu? Então é mais ou menos assim, é dessas pessoas que amam a vocação que eu busco as minhas inspirações. Ah, você falou da série, já anotei aqui, já me falaram Ruptura. dela, e não Galera, só dessa, falaram de várias da Apple, que é bem, bem profunda ali, leva bastante para reflexão. Você falou aí de. Você falou do livro lá da Scale Up, você falou de Scaling alguns. Up, Decoding É, the Valley. Decoding the Valley também. Isso depois eu vou te passar daí para você, porque o Andrei falou, você vai querer um ou dois? Eu falei, eu quero um para mim, porque ela vai fazer uma assinatura para mim, né? A autora tá aqui, eu falei, eu quero um para mim. Aí eu te É, empresto e depois você me devolve. tá. E, e você tem algum podcast também que você ouve? Agora vai ser o Coluna Cerebral, né, pessoal? Mas Vamos lá. Olha, um que eu amo, e um dia eu quero conhecê-lo pessoalmente, se a vida me oportunizar, é do Alfredo Soares. Eu jogo o nome dele. Eu amo, na verdade, esse personagem, essa pessoa. Não sei se você conhece ele, conheço. mas ele é do G4, né? Eu adoro ele. Outra pessoa que daí eu não ouço podcast porque eu acho que ele não tem, mas eu sigo ele todas as horas que daí eu entro, eu dou uma lidinha nos insights que ele passa. Também acaba sendo Flávio Augusto, né? Gente, é um brasileiro que foi lá para o mundo e é super, super mostrou a força que o brasileiro tem. E ele é a força em pessoa, ele é a força. Ele fala uma das coisas mais shocking, assim, tipo, de Flávio Augusto que ele fala é: ainda bem que eu nunca fui funcionário bem remunerado de uma empresa, porque isso teria me feito ficar na zona de conforto e não fazer tudo que eu fiz. Então, assim, olha só, a minha graça foi nunca ser bem remunerado. Flávio Augusto, Alfredo Soares, se um dia vocês souberem de mim, ó,
Eu amo vocês, tá? Então, são pessoas assim que é isso que eu tô te falando. Amor à vocação. E eles transpiram uma alegria que fala assim, cara, você pode até, tipo assim, ser uma pessoa que trabalha longas horas, mas o que você faz com amor, isso me inspira. O Alfredo, quando ele lançou a VTEX, eu estava acompanhando ali, né, já um pouco a trajetória dele, quando ele começou a aparecer nas redes sociais, assim, ele é aceleradaço, né? Eu falo, meu Deus do céu. Ele é muito people person. Ele é É, muito engraçado porque tu vê ele, cara, ele é muito gente com a gente. Não é é, legal isso? ele parece mesmo ser um cara bem comum. Já o Flávio Augusto, eu tenho os 4 livros deles, acompanho. O primeiro vídeo dele que eu assisti foi um que ele fala com o Seiichi Arata, toda a história dele. Tem no YouTube, que é bem antigo. Seiichi Arata é um japonesinho que entrevista ele, meu, é muito legal. Acho que é melhor do que os de hoje, porque os de hoje tem muito recorte, muita repetição. Esse é lá atrás. Então, você vê ele na raiz, tipo, 10 anos atrás, sei lá. Ah, mas e a Renata vai estar como daqui 10 anos, né? Meu Deus. Ai, essas perguntas reflexivas. Bem, a Renata daqui 10 anos eu acredito que vai ser mãe. Vai ter aí umas duas preciosidades aí. O meu marido fala dois bacuri. A gente fala brincando, mas tipo duas crianças, eu acredito. A Renata não sei se vai estar morando no Brasil ou se não vai ter morado fora já e ter voltado, para ser bem honesta, porque é algo que eu tenho. E eu acho que a Renata vai continuar fazendo trabalhos com muita paixão, quer seja voluntário, quer seja, vamos dizer, por mundo corporativo, privado, a Renata vai estar fazendo isso com muita paixão. Gente, esticada, tá? Vou fazer. Tô brincando. Eu vou Bem estar, botucada. vou fazer tudo assim, bem, né? Vou estar assim, entendeu? É isso. Eu acho que é isso, assim, a Renata daqui 10 anos, ou ela já vai estar indo morar fora, ela já foi e voltou, ou ela vai estar morando fora, ela vai ter 2 filhos e ela vai estar continuando casada com o seu Andrei Vinícius da Rosa aí. E, Que se legal, Deus que legal. quiser, inspirando aí muitos brasileiros a trilharem essa jornada de desenvolvimento, sabe? Pode ter certeza, de acreditar, de esperança. E pode falar para o Andrei que ele está na minha lista de desejos aqui também, porque eu brinco, né, a maior parte das pessoas que eu conversei aqui nos podcasts o público é feminino, são mulheres inteligentíssimas como você. E eu sempre falo, seu marido é incrível, porque, Ele, porque senão, como não seria seu marido? ele fala assim: sou eu para te aturar. Não, internamente pode ser, mas o que a gente vê externamente não é aturar, né? Mas, poxa, eu ficaria horas falando com você, você sabe disso, né? A gente Concordo. orna, né? Como diz a minha avó, mas a gente tem que caminhar para os finalmente. Uhum. E antes de eu encaminhar para os Obrigada finalmente, mais uma vez, Univille, por patrocinar esse momento. sim, sim, sim. A Univille está, ultimamente, tá muito na minha vida ativamente, me ajuda bastante. O mestrado estou adorando. E eles ainda fornecem, a gente tem uma sala só para o mestrado, a gente tem todo um atendimento lá bem personalizado. Assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque é uma parceira, hoje faz parte da minha vida, né? Eu sou lá, estou como cliente, mas eu não tenho grandes observações a fazer. E as que eu tenho, eu já falo direto com o Cidral, que é o reitor, que eu me aproximei dele também por participar do núcleo de educação como presidente. Então, também é uma pessoa incrível, muito competente, um cara, meu, admirável. Assim, só estou O aprendendo com o ecossistema é Neville, rico, assim. né? O É, ecossistema é rico, gente. É rico. Não adianta, não é qualquer pessoa que vai, na verdade, procurar uma universidade, né? Ela já tem ali um ânsia, um desejo de melhorar. Então, o ecossistema se torna rico. sim, sim. E tem a história das pessoas, assim, né? Eu acho que essa rede que a gente vai construindo, que não tem como medir, igual você falou. É só agradecer que vem mais. Daqui a pouco vem mais, daqui a pouco vem mais. Sempre vem mais. É Quando eu muito menos espero, interessante. vem uma ligação, vem um negócio que alguém recomendou, que alguém falou. Os últimos 3 eventos que eu fui convidado foram assim. Então, o que você falou é muito isso. Agradeça que vai ecoar.
Isso. Mas o desafio que eu tenho para você, antes da gente finalizar, Tem desafio. tem um desafio, eu sempre tenho. Uau! Eu chamo de desafio confete. Ele é inspirado no TED do Bill Gates. Bill Gates tem um TED que ele diz que os professores precisam de feedback. Então, o meu desafio é para você completar uma frase. Pode completar com quantas palavras você quiser, com quantos adjetivos, não importa, você só vai completar uma expressão. Eu vou começar, você termina do jeito que você quer, tá bom? O desafio confete é, a... complete a frase. Ó. O Fernando é... Uma caixinha de surpresas. Daí vou complementar essa caixinha de surpresas. O Fernando é uma pessoa agradável de se estar perto. O Fernando é uma pessoa inquieta também. E é uma pessoa que respeita o próximo. Então, essa combinação. Agora, tu me dizer também que tu tem um filho de 20 e poucos anos, amiga, tu não é uma caixinha de surpresas? Então, para mim, o Fernando é uma caixinha de surpresas. Parabéns. Oh, obrigado, obrigado. É. Você também é incrível, senão eu não te convidaria. Obrigada. Tá? Mas onde é que eu encontro a Renata nas redes sociais? Aí, como que eu faço? Renata Ribeiro Pontes. Meu Instagram, meu LinkedIn, Renata Ribeiro Pontes. Se vocês me procurarem assim, Renata Ribeiro Pontes, vai me encontrar nas redes sociais, ou senão você vai encontrar também a Brastrip, né? Ali no Instagram também, não tem LinkedIn ainda, porque a minha arte do Instagram tá feia. Então me procura primeiro no Instagram, Renata Ribeiro Pontes, que depois eu vou estar ali divulgando um pouquinho mais sobre essa jornada aí empreendedora. E esse Renata da Rosa, da onde surgiu? É o sobrenome do Andrei. Daí ia ficar Ah, muito tá. longo para eu falar para todo mundo sempre, ó, Renata, porque a briga era, tira o meu sobrenome ou não tira? Daí ficou Renata Ribeiro Pontes da Da Rosa. Rosa. E o meu e-mail, Gmail, a qual eu criei todas as minhas redes sociais, é da minha época de solteira. Então, da Rosa é do seu Andrei Vinícius da Rosa. Que legal, que legal. É sempre assim, sempre tem uma historinha com o nome, né? Quando o Com, nome é cer muito longo. com certeza. Mas, mas Rê, eu adorei cada segundo, né? Novamente, falaria aqui mais com vocês, que eu acho que tem mais muita coisa para entregar. Talvez na próxima temporada. Vamos trocar figurinhas, você me manda a imagem do livro, eu te empresto o meu físico. Sim, sim, Vamos sim, lá. vamos trocar sim. E, gente, só o último informativo, lembrando que esse podcast é um oferecimento do mestrado em design profissional da Univille. Então, se você quer dar um up na sua carreira, quer entender novos cenários, quer desenhar novos cenários, você vai, assim como eu, ser um grande designer. Eu convido você para as disciplinas optativas sempre ali, aquelas convidados, né, como professor, não, como aluno convidado. E aí você consegue sentir um pequeno gostinho ali, né? De como funciona o mestrado, conhecer as pessoas, ver a turma incrível que você vai participar, porque o network é fantástico. É fantástico. Mestrado profissional em design da Univille. Esse episódio é um oferecimento deles. E, Renata, vamos finalizando aqui. Novamente, muito obrigado. Ó, gratidão a você, todos os seus ensinamentos. Aprendi muito com você hoje. Eu que agradeço a Tenho oportunidade. tem um caderno, apesar de eu me considerar um cara muito digital, tem um caderno cheio de anotações aqui com coisas que você falou, desde das curiosidades lá do Vale do Silício, até com relações que a gente faz, que vai vendo ideias, você vai falando, vou anotar aqui que... Enfim, é muito legal falar com gente inteligente, né? A gente só aprende. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora, né? Tipo, se alguém acompanhou a gente do começo ao fim, gente, pelo amor de Deus, me manda lá um oizinho no Instagram que eu Sim. vou te dar um bombom. Porque, tipo, Curta, compartilha, né? se a pessoa chegou aqui, até aqui no final, e falou assim: ó, eu ouvi, você disse que ia me dar um bombom, eu faço questão de te entregar, tá? Obrigada. Valeu. Então, se você acha que foi realmente um episódio fantástico, como eu acredito que foi, compartilha com seus grupos aí do WhatsApp, né? Vamos fazer isso aqui ecoar e viajar o mundo aí. Tá Em bom. breve, em outras línguas. Isso. Isso Tchau, tchau, mesmo. pessoal. Tchau, tchau. Hoje do Brasil, quem sabe no futuro de outro lugar. Sim, sim, sim. Logo, só legendar e vai.
Então, pessoal, finalizando aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau.